Shalom, a graça e a paz. Estamos na parte B do vídeo sobre as consequências do pecado. Eu estava no tópico 3, que fala sobre a morte. Falamos no primeiro vídeo, até a parte 3, que o pecado, as consequências do pecado, traz a morte. E aí nós falamos do caso de Ananias e Safira, que mentiram para o Espírito Santo, foram mortos. Falamos de Sodoma e Gomorra, e Eli e a sua família. Também Acã, em Josué 7,19, que por causa da cobiça, ele tomou em Jericó algo que era condenado, e ele foi morto, a família dele foi morta por causa do pecado. Está em Josué capítulo 6, versículo 17. Então nós vemos que o pecado afasta o homem de Deus, traz maldição, traz doenças físicas e traz a morte. E o quinto e último tópico que eu quero falar nessa oportunidade, que o juízo traz, que o pecado traz juízo eterno. Isso mesmo, pecado traz juízo eterno. Eu tenho um versículo para esse último tópico, que é em Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Ele é tremendo. Preste atenção no que diz a Bíblia. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morria sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Do quanto mais castigo cuidais vós ser julgado, merecedor aquele que pisar o sangue do Filho de Deus e tiver profanado o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar ao Espírito da graça, pois conhecemos que aquele que disse, minha vingança eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. No final do versículo 32 diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Você pode não ter tido o pleno conhecimento em outrora, hoje você está tendo conhecimento que o pecado traz essas consequências que eu coloquei aqui. Te afasta de Deus, traz maldição para a família, traz doenças e traz juízo eterno. Será condenado se você não parar de pecar. Tem alguns outros versículos que eu queria compartilhar com você nesse último tópico. 1 Coríntios 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não os enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui Paulo coloca vários pecados que um homem possa cometer. Todos nós sabemos que pecado, no primeiro vídeo eu falei, ratá, quer dizer, errar o alvo. É como você tivesse pegado um arco, uma flecha, e ao soltar o arco e a flecha, você errou o alvo que você tinha que acertar. Você errou aquilo que Deus havia determinado. Então Deus trouxe a sua lei, Torá, os seus ensinamentos, para mostrar ao homem aonde ele tinha errado. Quero ler mais um versículo com vocês, Efésios 5, versículo 5. Porque bem sabeis isso, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
vemos que Deus irá derramar a ira dele sobre quem tais coisas praticam. Mais um versículo que eu quero ler está no livro de Gálatas 5 versículo 19. As obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, iras, facções e dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a esta, quais vos advirto que antes vos preveni que quem tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Quem não reina o reino de Deus é condenado ao juízo eterno, eternamente banido da presença de Deus. Mas o versículo que eu quero ler com você, Mateus 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônio? Em Teu nome não fizemos milagre? Eu lhes direi abertamente, claramente, explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. A iniquidade vem da palavra numia, que quer dizer transgressão da lei, sem lei. O que vive sem lei, o que vive sem lei, a instrução. Então é uma pessoa que vive sem a instrução de Adonai. Ele não cumpre o propósito de Deus. Lucas 13, 23. E alguém me perguntou, Senhor, são poucos que se salvam? Yeshua responde, ao que lhe respondeu, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e cerrado a porta, e vos começardes de fora a bater a porta, dizendo, Senhor, abra-nos, e ele vos responderá, e vos responder, não sei de onde vens. Então começareis a dizer, comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. E ele vos responderá, não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós, os que praticas a anomia, a iniquidade. A pessoa que vive sem os princípios de Deus, vive sem a instrução. Então você percebeu nesse vídeo as consequências drásticas do pecado. O pecado afasta o homem de Deus, o pecado te traz maldição familiar, te traz luta, te traz dificuldade, te traz juízo eterno, te traz morte. E não é isso que Deus quer para você. Por isso Ele enviou o Evangelho, para que você pare de pecar. Porque Cristo veio desfazer as obras do diabo. E como Ele fez isso? Dando o arrependimento, trazendo o Evangelho, para que você possa se arrepender e você possa ter um encontro com Deus. Então, nós vemos que no livro de Isaías, Deus vai destruir os pecadores, vai destruir a terra por causa do pecado. Então, fuja do pecado, fuja. Aí você vai me dizer o que eu preciso fazer. Primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que você está em pecado. Segundo, pedir a Deus que te perdoe, que você sinta, que você queira mudar, que você queira seguir a direção que Deus quer te dar. E a única forma de você conseguir isso é com a palavra de Deus, é com a palavra de Adonai. É só dessa forma que você vai conseguir chegar no seu objetivo. A palavra de Deus é a única forma de você ter um encontro com Deus. Amém? Nesse vídeo eu falei sobre as consequências do pecado. O primeiro vídeo, esse é um segundo vídeo, complementando o primeiro vídeo que eu havia feito. E que Deus possa te abençoar. Hoje você sabe o que é pecado. Pecado é errar. Pecado não é não cumprir a vontade de Deus. Quando a Bíblia diz justo, justo é a pessoa reta. A pessoa injusta é a pessoa que não pratica a verdade, a justiça, a lei de Deus. Então, pecado é fazer a vontade do diabo. E justiça é a fazer a vontade de Deus. Então, nós não podemos continuar mais pecando depois que conhecemos o pleno conhecimento da verdade. Então, que você possa fugir
enquanto é tempo. Leia a Bíblia, estude a palavra de Deus. Eu sou Felipe Cunha, em prol do reino de Deus, a serviço do Deus vivo. Que Deus te abençoe. Em nome de Yeshua, o Messias. Shalom de Adonai.